porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então, qual é o oitavo passo para o crescimento espiritual? Aqui eu descubro o oitavo passo para o crescimento espiritual: clímax. O que é clímax? Sofrimento. Sofrimento por Jesus Cristo. O crente que não quer sofrer pela causa de Jesus, ele não é bem-aventurado. E ele não está bem arraigado na palavra. O crente que não entende que neste mundo ele tem aflição, ele tem sofrimento, ele tem lutas, dores e adversidades. Ele não teve comunhão com a palavra e ainda não conseguiu entender a palavra. O crente que não quer sofrer nessa vida por causa de Cristo, ele ainda não entendeu, ele não tem afinidade com a palavra. Jesus nunca nos enganou, minha gente. Ele nunca disse que a nossa vida terrena seria um mar de rosas. Ele nunca disse que a nossa vida aqui seria isenta de dores, isenta de problemas, isenta de tribulações e sofrimento. Jesus Cristo foi bem enfático quando ele disse: olha aqui, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Paulo disse: eu me alegro por ser participante das aflições de Cristo. E depois ele disse: as tribulações e aflições desta vida não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia, você pode glorificar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele disse aqui: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando mentirem, quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele diz: exultai e alegrai, porque será grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os servos de Deus no passado sofreram pela causa de Deus. Alguns deles sofreram martírio, mas não negaram a sua fé, porque conheciam Deus e tinham afinidade com Deus. Alguns deles morreram no Coliseu de Roma, mas não negaram sua fé. Outros morreram queimados, mas não negaram sua fé. Se você entrar na história, você vai ver que Mateus, ele sofreu martírio pela espada na Etiópia, mas não negou a fé. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer, mas não negou a sua fé. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia, mas não negou a sua fé. João foi colocado dentro de uma caldeira de óleo fervente, mas não negou a sua fé. Tiago foi decapitado, não negou a sua fé. Tiago, o menor, ele foi lançado do templo abaixo e depois acabaram de matar ele a paulada, mas ele não negou a sua fé. Filipe foi enforcado na Frígia, mas não negou a sua fé.
Bartolomeu teve a pele do seu corpo completamente tirada até morrer, mas não negou a sua fé. Tomé, aquele mesmo que Jesus disse: seja crente e não incrédulo, ele se converteu de verdade, foi amarrado em uma cruz, e a história conta que ele, amarrado na cruz, pregou até morrer, não negou a sua fé. André foi atravessado por uma lança, não negou a sua fé. Judas, não o Iscariotes, foi morto a flechadas, não negou a sua fé. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado, mas não negou a sua fé. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foi crucificado, ele disse: minha gente, por favor, eu não sou digno de ser crucificado assim como Cristo foi crucificado. Se é para eu morrer crucificado, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Se você conhece a história de Policarpo, aquele grande pregador lá nas regiões de Esmirna, na Turquia, Policarpo, ele morreu queimado. Jogaram ele na fogueira, nem precisou jogar ele na fogueira. Quando acenderam a fogueira e pediram para ele: Policarpo, negue o teu Jesus. E ele disse: eu não posso negar Jesus, porque ele nunca me fez mal e ele nunca me negou. Então, se você não negá-lo, você vai ser jogado dentro daquela fogueira. E ele disse: não precisa me jogar, porque eu vou caminhando com os meus pés. E ele foi caminhando até a fogueira. Quando ele se aproximou da fogueira, um dos seus algozes chegou no ouvido dele e disse: Policarpo, nega o teu Jesus, eu mando apagar o fogo. Ele disse assim: acenda mais o fogo, porque eu quero encontrar com Jesus. Você pode dar glória. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor. Pode? Esses homens tinham intimidade com Deus e conheciam muito bem o seu Deus. Por isso, selaram sua vida com o seu próprio sangue. Paulo estava preso em Roma. Em Timóteo capítulo 2, ou seja, capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ali nós vemos que Paulo, ele terminou os seus dias sofrendo preso numa prisão em Roma. E quando ele estava em Roma, preso em uma prisão, ele teve a visão da glória de Deus. Era um homem de visão. E lá naquele sofrimento, naquela cela, naquela prisão em Roma fria, úmida, Paulo teve a visão. Foi quando ele disse assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Estando ele preso em uma prisão fria, úmida e imunda em Roma. Olha a visão que o homem teve. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próxima. Mas ele teve o privilégio de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele disse: desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Aí ele diz uma palavra que me alegra muito: não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida.
não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Ei, não somente a mim, disse ele, mas a todos que amarem a sua vida. Quem ama a vida do Senhor aí? Ei, quem ama a vida do Senhor aí? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Fique em pé agora, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Tem gente que ainda não deu o segundo glória a Deus, eu não entendi por quê. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o maravilhoso sermão da montanha pregado por Jesus. Eu quero orar agora, nós vamos fazer alguns minutos de oração. Se esta palavra está surtindo efeitos na sua vida, você vai ter uma visão que você nunca teve em toda a sua vida de crente ainda.